Fala, investidores, tudo bem com vocês? Por acaso você já fez alguma aplicação financeira atrelada à taxa CDI e não sabe o que é isso? Então você pode estar perdendo dinheiro, galera. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar o que é a taxa CDI, como ela funciona, para você entender e evitar que você perca dinheiro. Antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever neste canal e deixar o like, porque é dessa maneira que você apoia o canal e faz com que a gente leve esse conteúdo para mais pessoas. Aqui no canal tem muitos vídeos de como calcular imposto de renda, de como calcular preço médio de ações, informações de aportes na carteira de dividendos do canal, muitos tipos de cálculos aqui para ajustar suas ações, então acompanhe que o canal está bem completo. Eu vou fazer algumas simulações aqui sobre aplicações na taxa CDI para você ver como evitar de perder dinheiro, para você conhecer um pouquinho mais. Mas antes disso, eu quero só explicar o que é a taxa CDI para vocês, para você entender. Eu preparei um material aqui para vocês e aqui a gente tem a figura do investidor, que tem um dinheiro sobrando ali, ele vai até o seu banco e realiza um depósito, faz algum tipo de aplicação financeira, então ele coloca esse valor lá na sua instituição financeira, então ele vai e deposita no seu banco. Esse banco, ele recebe depósitos de muitas pessoas e ele está recebendo vários depósitos, né? Então ele está com bastante recurso para administrar. Quando o banco ele tem esses recursos, ele empresta esse dinheiro para os seus clientes. Então ele pega ali dos seus clientes que têm dinheiro aplicado, esses valores, né? E vai lá e repassa para os seus clientes em forma de empréstimo, em forma de crédito. Porém, quando o banco ele tem muito depósito recebido ali de seus clientes, muitas aplicações que ele fez, ele está com dinheiro sobrando, né? Ele não tem mais, muitas vezes ele não tem mais como emprestar esse dinheiro e aí ele está com um saldo positivo ali de recursos. Vamos colocar dessa maneira. Ok. Por outro lado, em outro banco, a gente tem um tomador de crédito, aquela figura que quer pegar um dinheiro emprestado no seu banco. E ele vai lá e solicita ao seu banco, nesse caso aqui é o banco 2, um empréstimo. Porém, galera, nesse caso aqui, este banco 2, ele está recebendo pouco depósito em aplicação. Né? Os clientes do banco 2 não estão indo lá depositar em aplicações financeiras e ele está com falta de recursos. Né? Ele não tem recursos para poder emprestar para o seu cliente. O que ele vai fazer? Ele vai até o banco 1 e vai falar assim, banco 1, você tem dinheiro sobrando aí? O banco 1 vai ter, nesse exemplo aqui, que ele vai solicitar, então, o banco 2 vai solicitar ao banco 1 um empréstimo desses recursos. Então ele vai lá e empresta o dinheiro. Então o banco 1 empresta dinheiro para o banco 2. Para quê? Para que o banco 2 pegue esse dinheiro e empreste para o seu cliente. Então ele repassa lá e empresta. O banco 2 ele vai colocar uma taxa de juros aqui para receber do crédito do seu cliente. E ele vai pagar uma taxa de juros para o dinheiro que ele pegou no banco 1. E que taxa que ele paga? Ele paga, então, a taxa CDI, CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Então, o próprio nome já diz que é um certificado, ou seja, é um crédito ali entre bancos. E para o banco 2, compensa fazer isso, porque ele vai pagar uma taxa ali para o banco, porém ele vai acrescer essa taxa e repassar para o seu cliente. Então, dessa forma surgiu o CDI, essa taxa. E como é que ela funciona? Qual que é o valor percentual dela? Para entender isso, a gente tem que entender um pouquinho de taxa Selic. A taxa Selic, pessoal, é a taxa, aqui estou no site do Banco Central, né? Vou dar um zoom aqui para vocês, é a taxa básica de juros da economia, então ela influencia as taxas de crédito no país, taxas de financiamentos e taxas de aplicações financeiras, que é o nosso caso aqui, tá? E a taxa Selic, ela é usada, então, para conter a inflação ali, né? Então, quando a gente tem muita inflação no Brasil, o Banco Central vai lá e aumenta a taxa de juros, porque com a taxa de juros mais alta, quando uma pessoa vai solicitar um crédito no banco, ela vai pagar mais sobre esse crédito, mais juros. Então, quanto mais alto, menos vai ser a demanda sobre isso. Então, a economia vai parar de se movimentar e o preço dos produtos tendem a não se elevar tanto, ou seja, deixa de ter inflação na teoria. Se a taxa de juros for baixa, quer dizer então que a taxa do crédito é menor, então vai ter um movimento maior na economia. Então, se não tiver inflação, a tendência é ter uma redução da taxa Selic. Se tiver um índice de inflação elevado, a tendência é aumentar. Isso é apenas um breve resumo, tá, galera? É muito mais do que isso, mas apenas para a gente entender o conceito. E aqui no site, né, ele tem um histórico da taxa Selic, que ela subiu lá em 2016 para 14%, depois caiu, foi para 2% ali em 2020, depois,
Logo após a pandemia, a inflação voltou, então subiu a taxa de juros, chegou a bater 13,75% e hoje ela está em 10,5%, então 10,5% ao ano. Então é importante a gente entender a taxa Selic porque a taxa CDI sempre será levemente abaixo da taxa Selic. Então, se hoje a gente tem uma taxa Selic de 10,5% ao ano, a taxa CDI será 10,40%. Então, ou seja, ela vai oscilar sempre 0,10 percentual para baixo da taxa Selic. Então, reduz um pouquinho. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender. Então, é assim que a gente descobre a taxa CDI. Então, quer dizer o quê? Que se a taxa Selic cair, a taxa CDI vai cair também. Se a taxa Selic subir, o CDI vai subir também. Então, é importante a gente se atentar a isso. Tá gostando do vídeo, pessoal? Se inscreve, deixa um like, comenta aqui para mim. E se você puder apoiar o canal, tem uma opção de envio de Pix. Tá aqui na descrição do vídeo. Vamos para a parte do exemplo aqui, então. Vamos pensar que você tem um investimento para fazer de R$10.000 e você vai até o banco e vai negociar lá um investimento com a taxa CDI, atrelado à taxa CDI. Porque os bancos eles costumam fazer as aplicações financeiras utilizando a CDI como uma métrica para poder fazer o pagamento. Agora você já sabe como que é o CDI, como que ele funciona. Então quer dizer o quê? Se você chegar lá no seu banco e falar assim, olha, eu vou aplicar R$10.000, e ele fala para você, olha, eu consigo te pagar 90% da taxa CDI. 90%, então vamos colocar aqui nesse exemplo. Se a taxa CDI que a gente identificou hoje é de 10,40, significa que 90% do CDI é 90% de 10,40%. Então a gente só vai multiplicar 10,40% vezes 90%. Ou seja, essa aplicação contratada a 90% do CDI é 9,36% o rendimento dela de maneira anual. Tá ok, pessoal? Então seria esse o valor bruto que você receberia por essa aplicação. Nesse exemplo aqui, eu deixei aplicado por 365 dias. Qual que seria o rendimento bruto? Né? 10.000 vezes 9,36%. Daria um rendimento bruto de R$936. Só que isso ainda tem o imposto de renda retido na fonte. Né? Esse é um investimento que está entre 361 dias a 720 dias. Então, na faixa de imposto de renda dele se desconta 20%, né, do rendimento bruto. Isso vai variar de acordo com o tempo que você larga aplicado. Vou deixar um vídeo na descrição aqui de como funciona a tabela de IR sobre aplicações de renda fixa, pois ela varia, então ao longo do tempo vai ter alterações. Então nesse exemplo aqui vai ser 20%, tá? Então 20% é 936 vezes 0,20 de 20%. Então o imposto de renda aqui seria R$ 187,20. Então o rendimento líquido seria 936 menos 187. Daria um rendimento líquido de R$ 748,80. Nesse exemplo aqui, onde foi contratado 90% do CDI. Mas vamos pensar que você negociou com o seu gerente lá, ele falou, olha, eu vou te pagar 100% do CDI. Com a taxa atual do CDI a 10,40, significa o quê? Que 100% do CDI vai ser 10,40% ao ano. Então, o teu rendimento, nesse caso, iria aumentar, né? Ele iria para R$ 832,00 líquidos. Importante destacar, né, que a taxa Selic, que é a taxa do Tesouro, ela é levemente maior. Então, 100% do CDI, ele não cobre a taxa Selic. Mas vamos pensar que você consegue aplicar, às vezes já tem um valor maior, ou tem uma negociação muito boa, ou às vezes uma oportunidade no seu banco, você consegue lá receber 120% de CDI. Nesse caso, olha só, você vai ter um aumento na taxa, sua taxa real vai ser 12,48%. Por quê? Até fazer aqui na calculadora para vocês, né? A taxa atual 10,40 vezes 120%, que é 1,20, né? Daria 12,48%. Então você tem um ganho maior nesse exemplo. Então o rendimento líquido seria R$ 998,40. Então observem que quanto mais você consegue uma taxa CDI mais alta, maior o teu rendimento. E interessante que acima de 100% já começa a ficar interessante esse tipo de aplicação. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Outra coisa a se notar, né? Vamos pensar aqui
que você contratou a 100% do CDI, que a gente já usou esse exemplo, mas a taxa Selic, vamos pensar que ela houve uma redução para 8,5. Lembrando que o Bacen, ele sempre faz reuniões avaliando essa taxa Selic, então pode ser que ele aumente ou diminua. Vamos pensar que ele diminuiu para 8,5. Quer dizer o que então? Que a tua taxa CDI seria 8,4. E o teu rendimento aqui também diminuiria, né? Diminuiria para 672. Antes estava em 832. Então vou voltar aqui para 8,4. E o contrário é verdadeiro também, né? Vamos pensar que o Bacen aumente para 12% essa taxa Selic. Quer dizer, então, que a taxa CDI seria 11,9. O teu rendimento a 100% seria R$ 952. Então, você tem que ficar atento a tudo isso. A variação da taxa Selic, tanto para mais como para menos. Então, se ela subir, a tua taxa CDI vai ser maior, vai acompanhar. Se for menor, ela vai diminuir, vai acompanhar para baixo também. E é muito válido você pensar na taxa que você contrata com o seu banco, né? Quanto maior a taxa, maior vai ser o rendimento. Então tem que observar isso. Gostaram do vídeo, galera? Então deixa o like, se inscreve, acompanhe os vídeos que a gente fez aqui de simulação de investimentos para receber dividendos mensais, quais empresas que pagam dividendos todos os meses, simulações de investimentos, cálculo do imposto de renda, ajuste de cálculo de preço médio, de bonificação de ativos, como é que eu ajusto meu preço médio após bonificação, após desdobramento, após subscrição, como que funciona o imposto de renda sobre aplicações de renda fixa. Então, confira aqui que está bem completo o canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Um grande abraço.